quando Hitler percebeu que os brasileiros eram a verdadeira ameaça. Durante décadas, a história oficial da Segunda Guerra Mundial foi contada a partir de uma hierarquia quase imutável. Alemães enfrentando americanos, americanos enfrentando alemães, com britânicos e soviéticos ocupando o centro das decisões estratégicas. O Brasil, quando aparecia, surgia como nota de rodapé, um detalhe distante, quase simbólico. Mas essa narrativa esconde um ponto de ruptura que raramente é mencionado. Um momento silencioso, longe de discursos públicos e manchetes, em que a lógica da guerra começou a falhar. Foi ali, nos bastidores do fronte italiano, que os brasileiros deixaram de ser ignorados e passaram a incomodar. Na Itália, a guerra não era rápida nem gloriosa. Era lenta, exaustiva e cruel. Montanhas íngremes, frio constante, lama, posições fortificadas e linhas defensivas construídas para resistir por meses. Para o comando alemão, aquele cenário favorecia quem defendia. Bastava manter posições e esperar o desgaste do inimigo. Tudo parecia sob controle, mas então começaram a chegar relatórios que não se encaixavam nesse cálculo. Setores considerados estáveis estavam sendo pressionados. Avanços inesperados surgiam onde não deveriam existir. E mais estranho ainda, os nomes associados a essas ações não eram os esperados. Não se tratava de grandes ofensivas americanas nem de unidades britânicas veteranas. Eram tropas brasileiras, soldados vindos de um país que o alto comando alemão jamais classificou como ameaça relevante. Homens que, segundo a lógica nazista, não possuíam tradição militar suficiente para aquele tipo de combate. Ainda assim, eles avançavam sob condições extremas, resistiam a contra-ataques contínuos e insistiam onde outros já haviam recuado. Essa repetição começou a gerar algo perigoso dentro da máquina alemã: incerteza. A incerteza rapidamente se transformou em irritação. Quando o inimigo não age conforme o previsto, ele deixa de ser apenas um problema tático e passa a ser um risco estratégico. Foi nesse ponto que os brasileiros cruzaram uma linha invisível. Eles não eram mais um elemento periférico da campanha italiana. Tornaram-se uma variável instável, difícil de neutralizar e impossível de ignorar. Para um regime que baseava sua força no controle absoluto e na previsibilidade, isso representava uma falha grave no próprio sistema de guerra. As decisões começaram a mudar de forma silenciosa. Recursos foram redistribuídos, prioridades foram revistas, ordens ficaram mais duras, não por propaganda, não por exagero histórico, mas por necessidade real de contenção. A presença brasileira forçou o inimigo a reagir. E em uma guerra onde cada movimento era calculado friamente, forçar o adversário a se adaptar já era, por si só, uma vitória estratégica. Os brasileiros haviam deixado de ser figurantes e passado a influenciar o curso dos acontecimentos. Este vídeo não é sobre heroísmo simplificado, nem patriotismo automático. É sobre o instante em que a guerra revelou uma verdade incômoda. Os brasileiros estavam onde não deveriam estar e vencendo onde não deveriam vencer. Aqui você vai entender quando e por que Adolf Hitler passou a enxergar os soldados da Força Expedicionária Brasileira como uma ameaça real. Inscreva-se no canal, deixe seu like e fique até o final para descobrir como essa mudança silenciosa alterou o equilíbrio do fronte italiano. A campanha italiana da Segunda Guerra Mundial sempre foi tratada como um cenário secundário, quase um desvio dentro do conflito global. Enquanto os holofotes se concentravam na Normandia, no leste europeu e nos grandes avanços aliados, as montanhas da Itália eram vistas como um terreno de contenção, onde o tempo jogava a favor da Alemanha. Para o alto comando alemão, aquele fronte tinha uma função clara: atrasar, desgastar e consumir o inimigo até que outras frentes definissem o destino da guerra. Nada ali parecia exigir mudanças profundas de estratégia. Pelo menos, era isso que se acreditava. Esse excesso de confiança criou uma armadilha silenciosa. Quando um exército passa a acreditar que já entende completamente o comportamento do inimigo, ele deixa de observar sinais pequenos, mas decisivos,
E foi exatamente isso que aconteceu na Itália. Relatórios iniciais eram ignorados. Avanços considerados irrelevantes não recebiam a devida atenção. Pequenas derrotas eram tratadas como acidentes isolados. O problema é que esses sinais começaram a se repetir. E repetição em guerra nunca é coincidência. O que tornava a situação ainda mais desconfortável era a origem dessas ações. Elas não vinham das forças tradicionalmente temidas pelo comando alemão. Não vinham das grandes divisões americanas, nem de unidades britânicas veteranas. Vinham de soldados brasileiros. Uma tropa que, até então, ocupava um espaço quase invisível no cálculo estratégico do Reich. Para Berlim, o Brasil era distante demais, inexperiente demais e irrelevante demais para alterar qualquer equilíbrio real no campo de batalha europeu. Mas a guerra não responde a preconceitos. Ela responde a fatos. E os fatos começaram a se acumular. Posições alemãs pressionadas repetidamente. Resistência inesperada sob fogo intenso. Avanços persistentes, mesmo diante de terreno hostil e clima extremo. Cada novo relatório não apenas descrevia um problema tático, mas enfraquecia uma certeza fundamental: a de que aquele inimigo não deveria estar ali, muito menos causando dificuldades reais. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas militar e se torna psicológica. Porque para regimes baseados em controle absoluto, admitir um erro de avaliação é algo extremamente perigoso. Reconhecer que uma força subestimada está interferindo nos planos não é apenas uma questão operacional, é uma ameaça à própria lógica do poder. E quando essa lógica começa a falhar, as reações tendem a ser duras, rápidas e silenciosas. A introdução deste vídeo existe para preparar você para essa virada. Aqui não estamos falando de mitos ou exageros patrióticos. Estamos falando de documentos, decisões e mudanças reais de comportamento no comando alemão. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como a presença brasileira forçou uma revisão estratégica inesperada e por que, em determinado momento, Adolf Hitler deixou de olhar para os brasileiros como figurantes e passou a tratá-los como um problema que precisava ser contido com urgência. O que você está prestes a ver não costuma aparecer nos livros didáticos nem nos grandes documentários tradicionais, que é a história do instante em que a guerra desviou o olhar, redefiniu prioridades e revelou que, às vezes, os maiores choques não vêm dos inimigos mais famosos, mas daqueles que ninguém levou a sério no início. No início da campanha italiana, a presença brasileira foi interpretada pelo comando alemão como um detalhe administrativo, não como um fator militar relevante. Para Berlim, a chegada da Força Expedicionária Brasileira representava apenas mais uma unidade aliada em um fronte já saturado. Não havia expectativa de impacto estratégico. Os relatórios iniciais descreviam os brasileiros como tropas em fase de adaptação, ainda aprendendo a lidar com o terreno, o clima e a lógica brutal da guerra europeia. Essa leitura inicial moldou decisões importantes e profundamente equivocadas. A Alemanha baseava grande parte de sua eficácia militar na previsibilidade. Cada exército inimigo era estudado, classificado e encaixado em padrões de comportamento. Tropas americanas tinham um perfil, unidades britânicas, outro, forças francesas livres, outro. O problema é que os brasileiros não se encaixavam em nenhum desses modelos conhecidos. Sem histórico anterior de combate na Europa, eles foram colocados em uma categoria genérica, baixa prioridade. Isso significava menos atenção, menos recursos direcionados contra eles e uma confiança perigosa de que seriam contidos com facilidade. Essa subestimação teve consequências práticas imediatas. Setores defendidos por forças alemãs, consideradas suficientes, passaram a ser pressionados além do esperado. Contra-ataques planejados com base em experiências anteriores falhavam ao encontrar uma resistência mais firme do que o previsto. A insistência brasileira em manter posições, mesmo sob fogo intenso, começou a quebrar o ritmo defensivo alemão. Não era uma derrota espetacular, mas uma sequência de desgastes acumulados, e guerras raramente são perdidas em um único golpe. O erro de avaliação se aprofundou
porque o comando alemão demorou a aceitar que o problema não era pontual. Cada novo relatório era tratado como exceção, nunca como padrão emergente. Essa recusa em revisar o diagnóstico inicial atrasou reações mais duras. Enquanto isso, os brasileiros ganhavam experiência real de combate, ajustavam táticas e aprendiam a operar naquele ambiente hostil. A diferença entre expectativa e realidade começava a crescer, silenciosamente. Em regimes autoritários, admitir erro estratégico não é simples. A cadeia de comando tende a proteger suas decisões iniciais, mesmo diante de evidências contrárias. Foi exatamente isso que ocorreu. Oficiais intermediários hesitavam em relatar a gravidade da situação com clareza absoluta, temendo represálias ou acusações de incompetência. Esse filtro distorceu a percepção do problema nos níveis mais altos do comando, atrasando ainda mais uma resposta adequada. Quando a correção finalmente começou a ser considerada, o custo já era maior. O que poderia ter sido contido com ajustes precoces exigia agora decisões mais duras, redistribuição de recursos e mudança de prioridades. A subestimação inicial não apenas permitiu o avanço brasileiro, como também expôs uma falha grave no sistema de avaliação alemão. Foi o primeiro passo para uma mudança mais profunda, que culminaria no momento em que Adolf Hitler deixou de ver os brasileiros como um detalhe e passou a enxergá-los como um risco estratégico real. Se o erro de avaliação inicial abriu a brecha, foi a insistência brasileira que transformou essa brecha em um problema real. No fronte italiano, a guerra não perdoava a hesitação. Tropas que recuavam demais perdiam terreno de forma definitiva. Tropas que insistiam além do esperado quebravam cálculos defensivos cuidadosamente montados. Foi exatamente esse segundo comportamento que começou a chamar a atenção. Os brasileiros não apenas avançavam, eles voltavam a atacar os mesmos pontos, repetidamente, mesmo após sofrer perdas, mesmo diante de condições adversas. Para o comando alemão, isso não fazia sentido dentro dos padrões conhecidos. A doutrina defensiva nazista se apoiava na ideia de que o desgaste contínuo desmotivaria o inimigo. Frio, fome, terreno hostil e fogo constante deveriam impor limites psicológicos claros. Mas esses limites não estavam funcionando como previsto. Unidades brasileiras retornavam às mesmas posições, testavam novamente as defesas, pressionavam com persistência desconfortável. Não era um avanço rápido, era algo mais perigoso: desgaste contínuo do sistema defensivo alemão. Essa insistência tinha um efeito psicológico profundo. Cada ataque não era apenas um movimento tático, mas uma mensagem implícita de que o inimigo não estava disposto a aceitar o papel que lhe havia sido atribuído. Para oficiais alemães acostumados a enfrentar forças previsíveis, esse comportamento gerava frustração. Relatórios começaram a mudar de tom. Palavras como inesperado, persistente e difícil de conter surgiam com mais frequência. Ainda não era um alarme geral, mas a inquietação começava a se espalhar. O problema se agravava, porque essa persistência vinha acompanhada de aprendizado rápido. Os brasileiros ajustavam horários, exploravam brechas, aprendiam o terreno e adaptavam sua atuação ao clima extremo. Cada tentativa frustrada gerava correções práticas na seguinte. Esse ciclo acelerado de adaptação reduzia a vantagem alemã baseada na experiência acumulada. Aos poucos, aquilo que deveria ser uma campanha de contenção confortável começava a exigir esforço crescente. Em guerra, esforço crescente significa consumo de recursos. Mais munição, mais tropas de apoio, mais atenção de comando. A insistência brasileira obrigava o inimigo a gastar energia onde não pretendia gastar. Isso desequilibrava prioridades. Setores antes considerados secundários passavam a exigir vigilância constante. Oficiais precisavam explicar por que posições seguras estavam sob pressão contínua, e cada explicação enfraquecia a narrativa inicial de controle absoluto. Foi nesse estágio que a insistência deixou de ser vista como teimosia e passou a ser interpretada como ameaça. O comando alemão
começou a entender que não se tratava de ataques isolados, mas de um padrão. Um padrão que corroía lentamente a estabilidade defensiva. Esse reconhecimento marcou uma mudança silenciosa de postura. A partir dali, os brasileiros deixaram de ser apenas um incômodo local e passaram a figurar nos cálculos estratégicos mais amplos. O terreno estava preparado para decisões mais duras, que culminariam no momento em que Adolf Hitler passou a exigir respostas mais diretas diante de uma ameaça que já não podia ser ignorada. À medida que a insistência brasileira deixava de ser um incômodo localizado e passava a afetar o equilíbrio do fronte, a postura alemã começou a mudar de forma perceptível. A guerra, até então administrada com certa previsibilidade na Itália, passou a exigir decisões mais duras. O tom dos relatórios se tornou mais urgente. O vocabulário técnico cedeu espaço a expressões que indicavam tensão crescente. O que antes era tratado como uma anomalia passou a ser visto como um risco em expansão, exigindo resposta imediata. Essa mudança não aconteceu de forma pública ou dramática. Ela ocorreu nos bastidores, nas salas de comando, longe da propaganda e dos discursos. Oficiais começaram a solicitar reforços específicos para setores pressionados por tropas brasileiras. O deslocamento de unidades defensivas foi ajustado. Áreas que antes recebiam atenção mínima passaram a ser monitoradas com mais rigor. Cada uma dessas decisões, isoladamente, parecia pequena, mas, juntas, revelavam uma alteração clara de prioridade. O endurecimento também se refletiu nas ordens transmitidas às tropas em campo. A tolerância a recuos diminuiu. A cobrança por contenção absoluta aumentou. Oficiais passaram a ser responsabilizados diretamente por falhas defensivas diante dos avanços brasileiros. Esse tipo de pressão interna é sempre um sinal de alerta. Quando o comando central começa a exigir resultados imediatos em setores antes considerados secundários, significa que algo fugiu ao controle inicial. Ao mesmo tempo, a reação alemã carregava um problema estrutural. Ela era reativa, não preventiva. Em vez de antecipar movimentos, buscava conter danos já em curso. Essa postura revelava uma dificuldade em aceitar a mudança de cenário. A lógica anterior ainda orientava muitas decisões, mesmo quando os fatos a contradiziam. Esse atraso cognitivo, comum em estruturas rígidas, custou caro. Enquanto os alemães ajustavam ordens, os brasileiros continuavam acumulando experiência e confiança operacional. O impacto psicológico dessa fase foi significativo. Para as tropas alemãs, enfrentar um inimigo que não se comportava como esperado minava a sensação de superioridade técnica. Para o comando, cada nova ordem mais dura era uma admissão silenciosa de que a situação exigia mais do que o previsto. A guerra começava a escapar dos parâmetros estabelecidos, e quando isso acontece, a tendência é buscar soluções cada vez mais diretas. Foi nesse contexto que surgiram instruções mais claras de neutralização prioritária. Não se tratava apenas de segurar posições, mas de impedir que a pressão brasileira continuasse crescendo. O foco deixou de ser apenas defensivo e passou a incorporar a necessidade de eliminar a fonte do problema. Essa mudança de mentalidade preparou o terreno para decisões mais drásticas nos níveis mais altos do comando, onde a guerra era analisada não apenas em termos de terreno, mas de ameaça sistêmica. Esse endurecimento marcou um divisor de águas. A partir dali, a presença brasileira já não era tolerada como um fator secundário. Ela exigia respostas específicas, consumo de recursos e atenção constante. O fronte italiano, antes considerado previsível, tornava-se um espaço de tensão crescente. Foi nesse estágio que a questão chegou ao nível máximo de decisão, levando ao momento em que Adolf Hitler passou a encarar os brasileiros não como uma exceção temporária, mas como um obstáculo que precisava ser enfrentado de forma prioritária. À medida que a pressão brasileira se mantinha constante, o problema deixou de ser tratado apenas nos níveis intermediários do comando alemão. O acúmulo de relatórios, pedidos de reforço e ajustes defensivos começou a formar um padrão impossível de ignorar.
Quando um mesmo setor exige atenção repetida, ele deixa de ser um detalhe operacional e passa a ocupar espaço nas análises estratégicas mais amplas. Foi nesse ponto que a situação do fronte italiano subiu de patamar e passou a ser discutida nos círculos decisórios mais altos. O alto comando alemão funcionava a partir de prioridades claras. Frentes decisivas recebiam recursos, frentes secundárias recebiam contenção mínima. A Itália, até então, se encaixava na segunda categoria, mas essa classificação começou a se tornar insustentável. Cada novo ajuste para conter a pressão brasileira retirava recursos de outros setores. Cada deslocamento de tropas precisava ser justificado. E cada justificativa revelava, ainda que indiretamente, que o controle esperado não estava sendo mantido. Esse processo expôs uma contradição perigosa. A doutrina alemã defendia a concentração de força nos pontos decisivos, mas a realidade imposta pela atuação brasileira exigia dispersão de atenção. Setores antes considerados estáveis precisavam de vigilância constante. Oficiais de planejamento eram obrigados a revisar mapas, cronogramas e expectativas. O simples fato de gastar tempo analisando aquele problema já indicava sua gravidade. Em guerra, tempo de planejamento é um recurso precioso. Com a escalada do problema, as decisões começaram a adquirir um tom mais estratégico do que tático. Não se tratava mais de conter um ataque específico, mas de interromper um padrão de desgaste que ameaçava se expandir. O foco passou a ser reduzir a capacidade de pressão brasileira antes que ela contaminasse outros setores do fronte. Essa lógica marcou uma mudança importante. Os brasileiros deixaram de ser vistos apenas como uma força reagente e passaram a ser considerados um agente ativo de desequilíbrio. Essa mudança teve reflexos diretos na alocação de recursos. O comando alemão passou a direcionar fogo mais intenso, reforçar posições específicas e ajustar regras de engajamento. Nada disso era feito por acaso. Cada decisão indicava que aquele inimigo estava interferindo nos planos gerais de contenção da campanha italiana. O custo de ignorá-lo começava a superar o custo de enfrentá-lo diretamente. O impacto psicológico dessa fase foi profundo. Quando um problema chega ao topo da cadeia de comando, ele carrega consigo um peso simbólico. Ele representa uma falha de previsão. E falhas de previsão, em estruturas autoritárias, são tratadas com urgência e rigidez. A resposta, portanto, tende a ser mais dura, menos flexível e mais focada em eliminação do risco. O cenário estava sendo preparado para ordens mais claras e menos tolerantes. Foi nesse ambiente de pressão acumulada que a situação italiana passou a ser reinterpretada. O fronte deixou de ser apenas um espaço de atraso e passou a ser um ponto de atenção sensível. A presença brasileira, antes marginal, tornava-se central nas análises de risco. Essa reclassificação estratégica abriu caminho para decisões que iam além do ajuste defensivo, culminando no momento em que Adolf Hitler passou a exigir prioridade máxima na neutralização de uma ameaça que já interferia diretamente no equilíbrio da campanha. Quando a pressão brasileira passou a interferir diretamente no equilíbrio da campanha italiana, a lógica operacional alemã sofreu um ajuste decisivo. Em guerra, mudar o alvo principal nunca é um gesto trivial. Significa reconhecer que o inimigo que parecia secundário agora ameaça objetivos maiores. Foi exatamente isso que ocorreu. A atenção alemã começou a se deslocar de forças tradicionalmente consideradas prioritárias para unidades que até pouco tempo antes mal figuravam nos mapas de risco. Essa mudança não aconteceu de forma declarada ou pública. Ela se manifestou nos detalhes, na redistribuição de fogo, na escolha de setores para contra-ataque, na intensidade das respostas diante de avanços brasileiros. Onde antes havia contenção mínima, passou a haver vigilância constante. Onde antes se aceitava desgaste, passou-se a exigir neutralização. A guerra começava a ser reorganizada em função de um problema que não estava nos planos originais. A priorização de alvos carrega sempre uma dimensão psicológica. Ao redirecionar esforços contra os brasileiros, o comando alemão enviava uma mensagem interna clara. Aquela força
precisava ser contida antes que causasse danos maiores. Isso alterava o comportamento das tropas em campo, que passavam a encarar o inimigo não mais como um elemento periférico, mas como uma ameaça que exigia resposta imediata. A própria dinâmica do combate se transformava. Esse redirecionamento teve custos. Recursos deslocados para enfrentar os brasileiros deixavam de reforçar outros setores. O equilíbrio delicado entre frentes começava a se tensionar. Cada decisão de priorização criava uma cadeia de consequências. Em vez de uma guerra conduzida por planos amplos e previsíveis, surgia uma guerra de reações, onde o inimigo subestimado ditava parte do ritmo operacional. Esse é um dos sinais mais claros de perda de controle estratégico. Ao mesmo tempo, a mudança de foco revelava um reconhecimento silencioso da eficácia brasileira. Prioriza-se aquilo que ameaça. Ignora-se aquilo que não interfere. O simples fato de alterar alvos indicava que a presença da FEB havia ultrapassado o limiar da tolerância estratégica. O comando alemão já não lidava com hipóteses, mas com fatos no terreno. E os fatos exigiam ação. Esse momento também expôs uma contradição interna. A propaganda nazista sustentava a ideia de superioridade absoluta e controle total do conflito. A realidade, porém, impunha ajustes desconfortáveis. Admitir, ainda que internamente, que uma força antes desprezada agora exigia prioridade máxima era um golpe simbólico. Em regimes baseados em imagem de força, esse tipo de admissão gera respostas mais duras e menos flexíveis. Foi nesse estágio que o foco operacional se cristalizou. A contenção deu lugar à neutralização. A tolerância deu lugar à urgência. A presença brasileira passou a ser tratada como um fator que precisava ser resolvido antes que contaminasse outras frentes do fronte italiano. Essa mudança explícita de alvo preparou o terreno para decisões ainda mais rígidas, que seriam tomadas no nível mais alto de comando, culminando no momento em que Adolf Hitler consolidou a ideia de que eliminar essa ameaça era uma questão de prioridade absoluta. Quando a prioridade operacional foi oficialmente alterada, o campo de batalha sentiu o impacto de forma imediata. A guerra deixou de seguir o roteiro esperado. A redistribuição de fogo e a intensificação das respostas alemãs criaram zonas de confronto mais densas, onde cada avanço era disputado com maior violência. O que antes era contenção passou a ser confronto direto, e isso alterou o ritmo do fronte italiano de maneira irreversível. Essa mudança produziu um efeito paradoxal. Ao tentar conter a pressão brasileira com força concentrada, o comando alemão acabou ampliando a importância daquele setor. O aumento de recursos e atenção não eliminou o problema. Ao contrário, evidenciou sua gravidade. Cada confronto mais intenso reforçava a percepção de que aquela tropa subestimada estava no centro de uma disputa estratégica real. A própria escalada confirmava o erro inicial de avaliação. No terreno, os combates se tornaram mais duros. A exigência alemã por resultados imediatos elevou o custo humano e material. Para os brasileiros, isso significou enfrentar um inimigo mais atento, mais agressivo e menos tolerante a falhas. Ainda assim, a experiência acumulada permitiu adaptação contínua. O aprendizado sob pressão extrema consolidou uma capacidade operacional que já não podia ser descartada como episódica. O efeito psicológico dessa fase foi profundo em ambos os lados. Para as tropas alemãs, enfrentar um inimigo que não recuava mesmo diante de respostas mais duras minava a confiança no controle da situação. Para os brasileiros, resistir a essa intensificação reforçava a convicção de que estavam cumprindo um papel decisivo. Em guerra, moral e percepção de relevância são tão importantes quanto armamento. Do ponto de vista estratégico, a consequência mais importante foi o desvio permanente de atenção. Recursos que poderiam ser empregados em outros setores permaneceram fixados na Itália. O fronte deixou de ser apenas um espaço de atraso e passou a exigir gestão constante. Esse tipo de fixação, quando causada por um inimigo antes ignorado, representa uma vitória silenciosa. O adversário passa a reagir aos seus movimentos. Ao final,
o efeito combinado dessas decisões ficou claro. A mudança de prioridade não apagou a presença brasileira, ela a consolidou. O fronte italiano jamais retornou ao estado de previsibilidade inicial. A guerra havia sido forçada a se adaptar, e essa adaptação carregava a marca de uma escolha estratégica feita sob pressão, quando Adolf Hitler reconheceu que a ameaça era real demais para continuar sendo ignorada. A história da campanha italiana costuma ser contada a partir de grandes nomes e grandes exércitos. Mas por trás dessa narrativa tradicional, existe um legado silencioso que resiste ao tempo. Um legado construído não por propaganda, mas por presença constante em um dos terrenos mais difíceis da guerra. O impacto brasileiro não foi um episódio isolado, foi um processo que forçou revisões, ajustes e decisões no mais alto nível. O legado imortal da Força Expedicionária Brasileira não está apenas nas vitórias registradas, mas na mudança de percepção que provocou. Subestimados no início, os brasileiros se tornaram um fator de cálculo estratégico. Essa transformação é rara em conflitos de grande escala. Ela exige persistência, adaptação e capacidade de suportar pressão prolongada sem perder coesão. Ao alterar prioridades, o comando alemão admitiu algo fundamental. A guerra não se vence apenas com poder bruto, mas com leitura correta do inimigo. Quando essa leitura falha, até as estruturas mais rígidas são forçadas a se ajustar. O caso brasileiro na Itália é um exemplo claro desse princípio. Um exército ignorado pode se tornar decisivo quando se recusa a cumprir o papel que lhe foi atribuído. Esse legado também desafia a forma como a história é ensinada. Ele lembra que nem todas as decisões decisivas são acompanhadas de discursos ou manchetes. Algumas acontecem em silêncio, nos bastidores do comando, quando mapas são redesenhados e prioridades são revistas. É ali que a verdadeira dimensão do impacto brasileiro se revela. Ao final da campanha, a presença da FEB deixou marcas que não desapareceram com o cessar-fogo. Elas permanecem como prova de que a guerra é moldada não apenas pelos mais famosos, mas pelos mais persistentes. Esse é o legado imortal, a capacidade de transformar invisibilidade em influência real. Se este conteúdo ampliou sua visão sobre a Segunda Guerra Mundial e revelou um lado pouco explorado da história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe este vídeo com quem acredita que a história ainda guarda verdades esquecidas. E escreva nos comentários qual outro episódio da FEB você quer ver aqui.